Ok, obrigada. Ok, nada. Denise? Tá ligado agora? Você colocou aqui na frase enfática que a técnica do pilar... antes, parabéns pelo verbete. Obrigada. Eu acho que é importante para divulgar, né, os pilares. Muita gente não conhece, né, essa técnica, não sabe que está lá no Lociclo, lá nos próprios pilares do Lociclo. Então, muito bom. Aí você colocou aqui na frase enfática, a técnica do pilar da Conscienciologia incrementa a autopensialidade retilínea. Aí, eu estava pensando aqui, você poderia fazer uma comparação entre escrever em prosa, narrativa, e esse estilo de escrita do pilar, que é uma síntese, né? Assim, em termos cognitivos, são exercícios diferentes, e esse exercício do pilar, às vezes é muito mais difícil do que você fazer prosa, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, da importância desse estilo de escrita também, né? Que é diferente da narrativa da prosa. Então, só voltando ao teu comentário inicial, é verdade, tem gente que entra no Holociclo nem sabe que existe esses pilares da Conscienciologia nos pilares físicos. A pessoa nem reparou, nem observou. Né? Então, até já fica a dica aqui, né? A próxima vez que vocês entrarem no Holociclo, observem os pilares físicos, né? Arquitetônicos, e deem uma lida lá, que tem vários pilares que a gente chama pilares da cognição, que era outro termo que o professor Valdo usava também, né? Mas em relação ao estilo de escrita, o pilar, ele, por ser uma enumeração, tem essa característica de objetividade, que a gente estava falando, e dessa capacidade de análise e de síntese. Então, você tem que escolher muito bem quais são as palavras que você vai colocar ali, né, para você ser mais preciso no objetivo que você quer atingir com um conceito. É como se você vai no núcleo ideativo e tira os conectivos, né? Você tira ali as conjunções, as preposições, né, os artigos, e você fica mais com os substantivos. Então, é um estilo realmente muito diferente da prosa, né, do estilo narrativo, por exemplo, né, ou dissertativo, que você tem lá, você tem que usar muitos conectivos, muitos verbos, tanto que uma das características, né, que eu coloquei na análise do pilar, não é que não tem, mas tem muito pouco verbo. E tem muito pouco conectivo, praticamente não tem conectivos, né, essas palavras de ligação, como preposições, né, e artigos. Então, o que eu vejo? Que ali, esse tipo de enumeração, que não tem frase, que é diferente, porque tem enumerações, só voltando aqui, eu gosto de chamar que é o pilar da Conscienciologia é uma matriz enumerativa. Até estou escrevendo um artigo que vai sair na revista Consciência sobre matriz enumerativa técnica, por causa dessa estrutura de linhas e colunas, que é uma ideia da matemática, essa ideia da matriz, né? É diferente de você ter enumerações verticais, horizontais, onde você escreve uma frase. Isso não é uma matriz enumerativa, que é vertical, é horizontal, mas ela é uma frase, ela não é em tópicos. Então, isso é melhor chamar de uma enumeração mista. Até foi um termo que o professor Pedro utilizou lá na aula dele das bases da numerologia. A enumeração mista é quando você tem uma enumeração vertical com enumerações horizontais explicativas. Se ela é frase, ela é mista. Mas se ela é em tópicos, ou subtópicos, melhor dizendo, né, como o pilar da Conscienciologia, separados por vírgulas, aí sim é o que eu estou propondo da matriz enumerativa. É um gênero discursivo que vai no núcleos ideativos, não tem frase e quase não tem verbo. Então, esse estilo de escrita, ele como é que se diz? Até eu coloquei lá no dia da aula, né? Ele é como se fosse, parece, uma preparação para a gente ir para essas comunexes mais avançadas, essas dimensões mais avançadas, aonde se transmitem as ideias pelo núcleo da ideia. Não tem muito blá, 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 não tem muito conectivo, né? O processo de telepatização, ele vai mais no núcleo ideativo.
Tanto que vocês podem observar, quando a gente está no acoplamentário, ou você dá um ECP2, ou enfim, é muito comum a gente, às vezes, ter uma inspiração, vem uma palavra, vem uma ideia, não vem um discurso inteiro. Porque, primeiro, a gente não vai captar o discurso inteiro. São muitas palavras. Segundo, tem um monte de palavra ali num discurso, num estilo narrativo, dissertativo, que é só conectivo, ele não quer dizer nada, ele não tem um significado em si, ele está só ligando palavras, né? Então, quando eu vou ali no núcleo ideativo, é um estilo de escrita que é mais próximo da dimensão mental somática, é mais próximo da comunicação extrafísica mais avançada, né? Que não precisa ficar falando. Tanto que é até um dos critérios que está lá no Projeciologia, né? Você está fora do corpo projetado, você vê as pessoas conversando igual está aqui, você está numa dimensão mais próxima da nossa aqui, você está mais chão. Mas se você vai numa dimensão extrafísica que as pessoas estão telebatizando, já começou a melhorar, né? Ainda não é o top, mas já começou a melhorar, né? Até chegar num nível mais avançado lá do conscienciês, que não tem nem símbolo, né? Não tem símbolo, não tem palavra, né? A transmissão eu não consigo nem pensar, né? Como pensar sem palavras, né? São ideias puras, né? Então, é outro nível, outro patamar. Então, eu vejo que a enumeração, ela nos ajuda a caminhar nessa direção do mental soma mais evoluído. E é uma forma de nos ajudar no processo em si evolutivo, porque vai nos reeducando na nossa forma de pensar. Então, a nossa escrita vai refletindo nossa forma de pensar. Então, a gente tem que pensar nessa relação, né? Você que é especialista aí nessa área da grafologia, né? Então, é essa relação do mental soma com a escrita, né? Um refletindo o outro. Então, por que o professor Valdo, o enumerador, vem há muitas vidas trabalhando com esse estilo de escrita, né? De enumeração? Então, a gente observa que isso tende a levar a consciência para os núcleos ideativos, para ficar com o que interessa. E com menos blá, 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 com menos conectivos, né? Então, acho que essa que seria a grande relação. Excelente pergunta, Denise, porque faz a gente pensar, né, sobre isso daí, né? Acho que é bem importante. Interessante, né, que a escrita conscienciológica ela tem toda uma base numerativa, né? Então já tem um porquê, né? Essa proporção do professor Valdo é algo bem diferente, né, que você não vê na escrita convencional, na academia. É um texto bem singular, né? Um texto bem singular, exatamente. E o professor Valdo costumava dizer que era muito raro, ele não conseguia encontrar nos textos enumerações de 7 itens. Você encontra nos livros, seja de ciência, filosofia, de arte, do que for, você encontra numerações geralmente no parágrafo, né, horizontais, não assim na vertical. Às vezes tem, mas não é tão comum. Mas nunca chega até 7. Né? Então, por quê? Porque ele até fala isso na tertúlia da enumeração generalizada. Eu levei para 7 porque é muito raro existir 7. As pessoas não têm um processo de exaustividade. Elas param no nível 4 ou no nível 5, mas não chega a 7. Então, é interessante isso, né, da gente observar. Obrigada aí pela pergunta.